E aí pessoal, beleza? Se você não me conhece, me chamo Douglas Diniz. Hoje aqui vou resolver mais um algoritmo, uma questão de entrevista, né? Nessa playlist que eu tenho aqui no meu canal. E hoje aqui o problema vai ser sobre arrays monotônicos. Então a questão é, dado um array de números, a gente tem que criar uma função, né, que vai retornar true ou false se esse array que veio como parâmetro é monotônico ou não. Então a primeira coisa é saber o que é um array monotônico e depois eu vou dar vários algoritmos aí para resolver esse problema, né? E vou implementar um deles. Essa questão aqui, esse problema aqui, ele é fácil, né? Bem facinho, não tem muito segredo, mas vai indicar aí se você consegue aí manipular arrays aí de forma básica, vamos dizer assim, né? Ele não tem muita coisa complicada aqui no meio desses algoritmos, né? É tudo coisa simples, mas demanda aí algum esforço aí para pensar em um algoritmo eficiente, né? Então, primeira coisa, o que é um array monotônico? Um array monotônico é um array que ele é não decrescente ou não crescente. Se ele for não decrescente ou não crescente, ele é monotônico. Então, isso aí pode ser confuso para alguns, né? Então vou explicar melhor, né? Para começar, né? O que seria um array estritamente crescente ou crescente? Dado um array de números, né? O que é um array crescente? É um array, no caso aqui, estritamente crescente. É onde cada número do array vai sempre aumentando de valor em relação ao anterior. Então nesse array aqui, esse primeiro aqui, ó, estritamente crescente, cada elemento do array é maior do que o anterior. Que nem o 3 é maior que o 1, 5 maior que 3, o 15 maior que o 5, e assim por diante, né? Se vocês verem aí, ó, todos os números aqui, cada um deles é maior do que o anterior. Então, isso quer dizer que esse array aqui é estritamente crescente, ele sempre cresce, né? Ele nunca diminui de valor. Nenhum elemento aqui no meio fica menor que o anterior, né? Então, se você desenhar um gráfico, vai sempre subindo, assim, né, os valores, né? Não tem uma quedinha, assim, né? Ele sempre vai subindo. Então, isso aqui é estritamente crescente. Mesma coisa, o estritamente decrescente, né? Ele vai sempre diminuindo. Então, por exemplo, aqui, ó, o 3 é menor que o 15. Então, diminui, tá diminuindo, né? Menos 5 é menor que o 3, o menos 15 é menor que o menos 5. E assim por diante, vai sempre diminuindo. Começou positivo, depois entrou nos negativos, né? Então, como sempre está diminuindo, ele é um array decrescente, né? No caso, estritamente decrescente, porque ele sempre decresce. A cada elemento ali decresce mais, né? E o que é um não decrescente? É um que ele não decresce. Mas isso aí não seria a mesma coisa que um crescente, que esse de cima aqui, ó, estritamente crescente? O crescente ele também nunca decresce. Mas não, né? Tem uma diferença. O não decrescente, ele nunca decresce, mas ele pode ficar parado no mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, 1 para 3 aumentou, 3 para 5 aumentou, 5 para 15 aumentou. Aí depois o 15 continuou no 15. Então ele não aumentou, mas também não decresceu, né? Ele se manteve no mesmo número, mas depois ele continuou crescendo. Então o não decrescente quer dizer que ele ou sempre cresce ou fica na mesma. Ele nunca decresce, mas ele pode continuar na mesma ali em alguma parte, né? Então a gente chama esse caso aqui de não decrescente. Ele nunca decresce. Ou cresce ou fica na mesma. Mesma coisa para o não crescente, ele nunca cresce. Então, de um elemento para o outro, ou decresce ou continua na mesma. Então aqui é 15 menos 3, aí ficou duas vezes no menos 15, então do menos 15 para o outro menos 15, não decresceu, né? Mas como também não cresceu, e no todo aqui ele nunca teve uma crescida assim de um para outro, né? Então é não crescente. Então ele se manteve ou decrescendo ou na mesma, né? Então isso aqui é o não crescente. Então um array monotônico é quando ele é não decrescente ou não crescente. Então esses 4 arrays aqui, ó, são monotônicos. O estritamente crescente é monotônico, né? Porque um estritamente crescente também é não decrescente, né? Porque nunca decresce, sempre aumenta, né? O estritamente decrescente também ele é não crescente. E os dois últimos que eu mostrei, não decrescente e não crescente, é a definição de monotônico, né? Então, se for um desses dois casos, não decrescente ou não crescente, ele é monotônico. Aí coloquei aqui, ó, 2 exemplos de arrays que não são monotônicos. Que nem esse primeiro aqui, não é monotônico. Por quê? 1, 3, 5, 15, 10. Esse 10 aqui, ó, ele ficou menor, ele tava crescendo, aí chegou um momento que ele deu uma quedinha, né? Do 15 pro 10 diminuiu. Depois continua a crescer. Mas esse 10 aqui faz ele não ser monotônico. Porque ele não é não crescente e também não decrescente, né? Ele subiu e depois desceu, né? Então já é outra classe, né? Não é nem não decrescente, nem não crescente. Então não é monotônico. Mesmo caso aqui, esse último aqui, ó.
15, 3, menos 5, 15, tá diminuindo. Depois você viu um 25. Você diminuiu, depois pulou lá pra cima. Depois continuou caindo. Mas essa pulada pra cima aqui tava decrescendo, depois subiu, né? Então já não é monotônico. E por fim, uns casos de exceção aí, né, que tem que também considerar, por exemplo, quando é tudo um número só. Também é monotônico, né? Porque isso aqui, ele é não decrescente, mas também não crescente, né? Ele é os dois casos, né? Porque ele começou no 1 e ficou na mesma. A gente pode chamar ele de não decrescente. Ele não tá caindo, né? Ele manteve na mesma. Mas também não cresceu. Então ele é tanto não decrescente como não crescente. Então também ele é monotônico. Esse de baixo aqui também, ele começou, tudo ficou parado no 1 aqui e depois subiu. Então ele é não decrescente. Então também é monotônico. Então, o problema é esse, dado um array, retornar true ou false se ele é monotônico ou não. Parece fácil, assim, né, à primeira vista, mas tem vários detalhes aí que você tem que considerar, né? Se ele fosse estritamente crescente, vamos supor, dado um array, você quer saber retornar true ou false se ele é estritamente crescente. Aí é muito fácil, né? Só a gente começar do segundo elemento e ir até o último, e para cada elemento a gente verifica se ele é maior do que o anterior. Então a gente começa no primeiro, no segundo aqui, né? No índice 1, né? Vai verificando. Se no índice 1 for maior do que no índice i-1, aí quer dizer que ele tá crescendo, a gente vai pro próximo. É maior do que o anterior? Vai pro próximo. Se em algum momento um dado elemento aqui for menor do que o anterior, aí não é crescente, né? Aí retornaria false. Então nesse caso aqui seria fácil, né? Tanto para estritamente crescente quanto para decrescente. E também para o não decrescente ou não crescente, porque é a mesma coisa, né? Aqui a gente verifica se o elemento do índice i é maior do que do índice i-1. Tem que ser maior. Mas aqui no não decrescente pode ser maior igual, né? Só muda isso. Maior igual, né? Porque se continuar na mesma também continua sendo não decrescente. E aqui seria menor igual, né? No não crescente. Então nesses casos aqui seria fácil, né? Mas o problema é que no array monotônico pode ser não decrescente e também não crescente. Então tem os dois casos, né? Então dado um array, você tem que ver se ele é não crescente e também não decrescente. Então uma solução qual seria? A gente começar descobrindo qual que é a direção do array, né? Se ele está subindo, crescendo ou decrescendo. Se ele estiver crescendo, por exemplo, a gente verifica aqui, ó, esse não decrescente aqui, né? A gente pega o primeiro e o segundo. Como o segundo é maior que o primeiro, então está crescendo. Então agora a gente rodaria um código, a gente checaria se todos os elementos continuariam crescendo, né? Ou na mesma. E nesse segundo caso de baixo, a gente verificaria os dois primeiros, se está diminuindo, então a gente continuaria vendo se diminui até o final, né? Isso seria uma possibilidade, só que tem alguns problemas, né? Que é esse caso que eu falei aqui, ó, esse array de baixo aqui. Pode ser que no começo ele fica um tempão ali repetindo o mesmo número. Lá na frente que ele começa a subir. Então é um complicador para esse tipo de algoritmo, né? Porque não daria para pegar os dois primeiros elementos para verificar a direção, se está indo para cima ou para baixo. A gente teria que continuar, teria que varrer até o número ficar diferente, dois números diferentes. Aí a gente conseguiria saber se está indo para cima ou para baixo, né? Nesse caso, a gente teria que começar no segundo. E o terceiro, quarto, quinto, sexto, ao chegasse no sétimo aqui, que a gente verificaria que ele é diferente do anterior. Aí a gente conseguiria descobrir se está indo para cima ou para baixo, né? No caso que está indo para cima, né? Porque o 2 é maior que 1. Então a gente teria que checar se ele é não decrescente, se ele continuaria subindo, né? Então eu aconselho vocês a fazerem esse algoritmo aqui, porque ele é um possível, né? Você primeiro descobrir qual que é a direção do algoritmo que o array vai e depois fazer a checagem correspondente dos elementos, né? Verificar, nesse caso aqui, se ele continuaria crescendo, né? Aí, a cada iteração, você verificaria se o elemento na posição i é maior ou igual que o i-1. Se fosse negativo, seria menor ou igual, né? Então, como que você resolveria isso aí, né? Aconselho vocês a tentarem resolver e, se possível, deixar no comentário aí o algoritmo que você conseguiu fazer, beleza? Aí tem vários tipos de algoritmos que você pode pensar aqui, né, para isso, né? Só esteja ciente que tem esses casos de exceção aí. Isso aqui eu vou fazer agora aqui é um algoritmo que ele é O de n e O de 1 no espaço, que é muito simples. Qual que é, né? A gente tem que verificar se ele é não decrescente e não crescente, certo? Aí eu já falei aqui em cima, já citei, né, que checar se ele é apenas não crescente ou apenas não decrescente é fácil, né? É só a gente varrer elemento por elemento e verificar se é maior ou igual ao anterior ou menor ou igual ao anterior, né? Que eu já expliquei. Ora, então a gente poderia criar um algoritmo
que varre 2 vezes o array, primeiro verificando se ele é não decrescente. Ele varre uma vez. Se ele não for, aí se em algum momento depau, né? Se ele não for não decrescente, a gente varre uma segunda vez verificando se ele é não crescente. Se um dos casos der certo, né, retorna true, né, for ou não decrescente ou não crescente, a gente retorna true. Aí se ambos os casos falharem, nesse caso aqui, ó, nesses 2 casos, né, aí não seria nem não decrescente nem não crescente, né, porque começaria crescendo e depois cairia, né, então não é não decrescente, mas também não é crescente. Não crescente. Então é esse algoritmo que eu vou implementar agora. Só que eu não vou fazer duas passadas. Passar uma vez, fazer um for, né? Um for ou um while varrendo uma vez, depois fazer um outro for, outro while varrendo uma segunda vez, né? Verificando se é não decrescente, depois não crescente. Eu fazendo uma tacada só. Como que eu vou fazer isso? É que eu vou mostrar agora. Então aqui, ó, tô com o esqueleto já pronto, né? Uma função aqui que chamada, né, isMonotonic, onde ela recebe um array como parâmetro. A gente vai implementar agora essa função aqui. Aí coloquei aqui vários arrays de exemplo para verificar se eles são monotônicos ou não, né? Aí no final aqui eu printo o retorno dessa função, né? Aí vai printar true ou false. Então vamos implementar agora aqui, né? Como eu disse, a gente vai varrer de uma vez só o array da esquerda para a direita e verificando os 2 casos, se ele é não crescente e não decrescente, uma tacada só. Então para isso, ó, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada isNonDecrescente, que vai começar como true. Então a gente vai começar ela como true. Então a gente vai varrendo o array, ela continua true enquanto a regrinha lá valer, né? O elemento na posição i for maior ou igual que a do i-1. Enquanto isso for true, essa variável continua true. Se em algum momento um elemento for menor do que o anterior, aí já não é mais não decrescente, né? Então a mesma coisa, para criar uma variável aqui, isNonCrescente, também como true. Então agora eu vou fazer um loop só, atualizando essas 2 variáveis, né? Pode fazer um for ou um while aqui. No caso, eu vou fazer um while só para brincar aqui, né? Então, eu vou criar um índice, uma variável índice que vai ser esse i aí. Enquanto eu vou começar do segundo elemento, né? No índice 1, né? Que eu vou verificar se esse elemento é maior ou igual ou menor ou igual ao anterior, né? Então, eu começo no segundo, né? Porque se eu começar no primeiro, eu não vou conseguir ver se não tem anterior, né? Então, já começa do segundo. Já vou colocar no topo também uma checagem, porque se o array aí tiver apenas um elemento, aí ele já é monotônico, já retorna true direto, né? Porque ele já é monotônico. Mas vou fazer esse while aqui, ó. Enquanto, né, o i for menor que o len, né, do array, a gente roda esse while aqui. Aí vou colocar essa checagem que eu falei, né? Vou colocar aqui em cima. If, né, o len do array aí menor ou igual a 1, né? Se ele for vazio ou tamanho 1, a gente já retorna true. A gente retorna que ele é monotônico, né? Certo? Isso aqui é só uma checagem que tem que ter aí, né? Garantir que tem 2 elementos, né? Então aqui que a gente faz agora? A gente verifica se ele é não crescente ou não decrescente. Como eu disse, a gente vai verificar os 2 casos, né? Só que como é numa tacada só, a gente vai ter que fazer as 2 checagens aqui, né? Então, if esse isNonDecrescente, né, ainda for igual a true, né, a gente verifica, né? If array na posição i for menor que o array na posição i-1, aí a gente retorna false, certo? De novo, se o array ele ainda for não decrescente, né, se essa variável aqui ainda tiver true, porque se tiver false, a gente nem checa mais, né? Porque já é false e já acabou, já não precisa checar mais, né? Mas se ela ainda continua não decrescente, continua aumentando os valores entre os elementos ali, a gente continua checando, né? Então, nesse momento aqui a gente vai checar se o elemento i for menor do que o anterior, aí deu pau, né? Ele já não é não decrescente, porque estava aumentando, na posição i é menor do que o anterior. Opa, então ele decaiu, né? Então ele já não é mais não decrescente, ele é decrescente, né? Naquele momento ali. Então deu pau. Então já retorna false, senão a variável vai continuar true aqui. Aí a gente faz a mesma checagem aqui pro caso de se é não crescente. Se ainda tiver true a variável aí, a gente continua checando. Aí no caso aqui, né, como é não crescente, o array na posição i, se for maior do que o array na posição i-1, aí deu pau, né? Aí a gente retorna false. Aí no final aqui a gente incrementa o i aí, né, para o próximo elemento. Aí no final aqui, a hora que sair do while, cima dessas 2 variáveis aqui continua true, a gente retorna true, né? Porque aí ele é ou não decrescente ou não crescente. Uma das duas, ou as duas vão estar false, né? Caso não seja monotônico,
ou uma das duas vai estar true, né? Ou as duas, né? Se for aquele caso lá que eu mostrei, né? Se o array aqui for tudo com o mesmo número, aí ambas as variáveis vão estar true no final, né? Nesse caso aqui, apenas a de baixo aqui, né? Apenas a não decrescente vai estar true. Aí nessas duas aqui, que eu coloquei que são inválidas, né? Nenhuma das duas variáveis vai estar true, as duas vão estar false. Ou seja, a gente retorna aqui então, ó, is não crescente ou is não decrescente. Aí esse or aí, se uma das duas for true, retorna true, né? Só vai retornar false se ambas forem false. Só isso. Agora vamos testar, né? Esse primeiro array aqui que eu coloquei, ó, ele sempre vai aumentando, né? Então ele é não decrescente. Então tem que retornar true isso aqui. Salvar aqui, rodar, false. Ah, fiz besteira aqui, ó. Aqui não é para retornar aqui, né? Aqui é para setar a variável como false, né? Retornei, sei lá que eu fiz isso. Aqui é is não decrescente igual a false, né? E aqui embaixo também, certo? Porque se for não decrescente, eu não posso retornar, né? Porque ainda pode ser não crescente, né? Então, errei ali, né? Rodar de novo, agora true. Agora tá certo, foi mal. Agora aqui é o 2, né? Nesse segundo array aqui, ele vai decrescendo, né? Ele é não crescente, então também tem que retornar true aqui. True. O terceiro aí, é aquele caso, ele começa tudo com 2, né? Depois ele vai subindo, então ele continua parado ali no começo e sobe. Também true. Agora o quarto aqui, ele começa parado, depois desce, né? Então também é true aqui. O 5 aqui, ele também é true, né? Porque é o caso, a array inteira com o mesmo número. E por fim fiz um aqui que ele dá false, né? Que ele começa subindo e depois tem uma queda aqui, um menos 27. Então isso aqui tem que dar false, né? 6. Tá vendo? Isso aqui deu false. Então o algoritmo é esse. Como eu disse, tentem fazer um outro algoritmo que vocês consigam pensar aí e coloquem aí nos comentários o que você pensou aí, beleza? Então, se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Abraço!